ACI Digital Notícias. Vaticano, 17 de junho de 2015. Papa Francisco pede que sua encíclica sobre o cuidado da casa comum seja acolhida com ânimo aberto. Eu vos convido a acolher com ânimo aberto este documento que está na linha da doutrina social da Igreja. Amanhã, como sabem, será publicada a encíclica sobre o cuidado da casa comum, isto é, da criação. Esta nossa casa comum, continuou, está sendo arruinada e isso nos prejudica a todos, especialmente os mais pobres, disse o Papa. ACI Digital Notícias, 10 de agosto de 2015. Papa Francisco estabelece o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Desejo comunicar-lhes, disse o Papa, que decidi instituir também na Igreja Católica o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que a partir deste ano viria a ser celebrado no dia 1º de setembro, como acontece há tempo na Igreja Ortodoxa. Como cristãos, queremos oferecer nossa contribuição para superar a crise ecológica que a humanidade está vivendo. Este dia, disse o Papa, oferecerá a cada crente e às comunidades uma valiosa oportunidade de renovar a adesão pessoal à própria vocação de protetores da criação. ACI Digital Notícias, 1º de setembro de 2015. Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação é celebrado pela primeira vez na Igreja. Em comunhão de oração com nossos irmãos ortodoxos e com todas as pessoas de boa vontade, queremos oferecer a nossa contribuição para a superação da crise ecológica que a humanidade está a viver, disse o Papa Francisco. O jornal The Remnant, editado por Michael J. Matt, publicou em junho de 2015 uma severa crítica à encíclica do Papa Francisco Laudato Si. No artigo publicado em junho de 2015 e assinado por Chris Jackson, com o título Por que eu estou desconsiderando a Laudato Si e você também deveria fazê-lo?, o jornal The Remnant indica alguns pontos de contradição, segundo seu entendimento, em relação à doutrina da Igreja e à encíclica do Papa Francisco. Vamos analisar o artigo item por item, nessa primeira parte do vídeo. Chris Jackson começa seu artigo assim: Tendo desperdiçado mais de 1 hora da minha vida, agora posso dizer que li Laudato Si. É o mais recente tomo detalhado de uma encíclica do Papa que defende o alarmismo do aquecimento global, apela a organizações internacionais para policiar as mudanças climáticas e fica poético sobre pessoas que levam animais a Deus. Em resumo, é como se Al Gore, Karl Marx e Teilhard de Chardin escrevessem uma encíclica. O pior é que, por ter vindo de um Papa, as pessoas sãs e racionais estão realmente levando isso a sério. Por exemplo, muitos neocatólicos que normalmente riam de Laudato Si iriam desprezá-la se fosse escrita por Al Gore ou Joe Biden. Agora estão elogiando a encíclica. Eles estão ocupados divulgando seu gênio oculto e citando linhas banais da encíclica como se fossem presentes preciosos de Deus. Às vezes, alguém realmente é forçado a se perguntar se essas pessoas são sãs ou se realmente têm alguma convicção essencial. Pois não é exagero dizer que essa encíclica é uma vergonha, e eu tenho vergonha de ser católico pelo documento que meu Papa a emitiu. Com o casamento homossexual sendo promovido por quase todos os governos ocidentais, o verdadeiro casamento sendo atacado por cardeais
que querem dar aos adúlteros públicos a sagrada comunhão, o aborto enfurecido e o transexualismo agora fazendo incursões na cultura ocidental popular, nosso pontífice escolheu usar a majestade de seu escritório e mais de 100 páginas de verborragia, na maior parte ambígua e sem sentido, para dar palestras ao mundo sobre os perigos de uma crise pseudo-ambiental fabricada pelos inimigos da Igreja. A pior parte é que aqueles que estão por trás do combate às mudanças climáticas não se preocupam nem um pouco com o meio ambiente, a Terra-irmã, a Irmã Lua, os pobres ou o resto. Eles estão preocupados em usar esse problema fabricado e aqueles que se preocupam com isso, como burros para apoiar a sua própria agenda. Uma agenda que envolve grandes órgãos governamentais internacionais, que impõe políticas climáticas que afetará quase todos os aspectos de nossas vidas. Nosso Papa, ao emitir esta encíclica, agora é cúmplice em dar crédito à próxima Conferência do Clima em Paris, onde a ONU pró-aborto tentará fazer com que as nações assinem um acordo climático. Para quem não leu a encíclica, primeiro, fique feliz por não ter perdido seu tempo. Eu desperdicei o meu para que você não precisasse. Em segundo lugar, como católico tradicional, leigo com bom senso, descreverei agora as razões pelas quais achei a encíclica um embaraço, muitas das quais você provavelmente nunca ouvirá dos especialistas neocatólicos. Primeiro citarei uma parte selecionada da encíclica, em vermelho, e depois darei a minha reação. O número entre parênteses é o parágrafo da Laudato Si, onde a citação pode ser encontrada. Previsivelmente, não passei dos 10 primeiros parágrafos sem cuspir meu café. Laudato Si, item 9. Como cristãos, também somos chamados a aceitar o mundo como sacramento da comunhão, como forma de compartilhar com Deus e nossos vizinhos em escala global. É nossa humilde convicção de que o divino e o humano se encontrem nos mínimos detalhes na roupa perfeita da criação de Deus, no último grão de poeira do nosso planeta. Antes de tudo, o que significa aceitar o mundo como sacramento da comunhão? Como todas as encíclicas pós-conciliares, essa é pesada em linguagem ambígua e sem sentido. Como católicos, sabemos que existem apenas 7 sacramentos instituídos por Cristo Nosso Senhor, e o mundo não é um deles. Além disso, o sacramento da Santa Comunhão não é definido como compartilhar com Deus e nossos vizinhos em escala global. No entanto, mesmo que fosse, o que exatamente devemos compartilhar com Deus e nossos vizinhos? Nós não somos informados. Quem sabe? É isso que mantém os neocatólicos no negócio, não é? O Papa fornece a ambiguidade sem sentido e os neocatólicos a interpretam para nós e nos dizem o que isso significa. Quanto à segunda frase, também não faço ideia do que isso significa. No entanto, as palavras roupa sem costura, famosa pelo famoso cardeal Bernardin para subestimar o pecado do aborto, devem dar uma pausa imediata, e ao que parece, por boas razões. Para esta encíclica, a roupa sem costura, da mesma maneira, parece igualar o hediondo pecado do aborto com a emissão de muitos gases de efeito estufa. Além disso, a encíclica afirma que o humano e o divino se encontram no último grão de poeira do nosso planeta. Mesmo, vamos refletir sobre isso por um momento. Nosso Papa acabou de dizer que a sua convicção, como cristão, que o humano e o divino se encontram em um grão de poeira. Alguém na história da cristandade já ouviu essa afirmação antes?
Um grão de poeira não é de forma alguma humano e não é de forma alguma divino. É um pedaço de matéria criada. No entanto, é a convicção do Papa que Deus e o homem se encontram em um grão de poeira. Eu realmente não tenho palavras. Item 11. Por outro lado, se nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe, a sobriedade e o cuidado surgirão espontaneamente. Um tema recorrente nessa encíclica é sentimentos, no qual toda a encíclica é realmente baseada. Sentimentos felpudos, realmente bons, que significam que você se importa. Você se importa com os animais peludos, os golfinhos fofos, as pessoas pobres e a Mãe Terra. Isso significa que você é uma boa pessoa, e isso tudo é o que realmente importa. Dito isto, como alguém pode se forçar a sentir-se intimamente unido com tudo que existe? Tudo o que existe. Então, se eu tentasse meditar nessa encíclica, e Deus não permita, sento-me na minha cadeira e imagino-me fundindo em união com sapos, baratas, gambás, ursos, arbustos, terra, concreto, computadores, todas as pessoas do mundo, etc. E então a sobriedade e cuidado surgirão espontaneamente dentro de mim? Gosto de como a palavra sobriedade é usada. É como se o autor presumisse que seria necessário embriagar-se para tentar o exercício. Item 11. Atitudes obstrucionistas, mesmo da parte dos crentes, podem variar de negação do problema a indiferença, resignação indiferente ou confiança cega em soluções técnicas. Se havia alguma parte da encíclica em que eu sentia que o Papa Francisco estava finalmente falando diretamente comigo, era isso. Finalmente eu me senti especial e incluído pela primeira vez em uma encíclica pós-Vaticano II. Conheço praticamente todas as categorias. Sou um crente, embora acredite no que não está especificado, e nego que haja um problema. Se houver um problema, sou resignado com indiferença, pois não há nada que eu possa fazer sobre isso. A China está arrotando toneladas de CFC e eu vendendo meu carro e andando de bicicleta não vai ajudar. Além disso, se houver um problema, sou totalmente cego em soluções técnicas, porque se não houver uma solução técnica para esse problema, não haverá solução. A humanidade não está desistindo de carros e fabricados, independentemente do que o Papa ou a ONU digam. Item 15. Espero que esta carta encíclica, que agora é adicionada ao corpo da doutrina social da Igreja, possa nos ajudar a reconhecer o apelo, a imensidão e a urgência do desafio que enfrentamos. Começarei revisando brevemente vários aspectos da atual crise ecológica. À luz desta reflexão, proponho algumas propostas mais amplas de diálogo e ação. Finalmente, vou oferecer algumas diretrizes inspiradas para o desenvolvimento humano. É interessante. É como se o Papa Francisco tivesse medo de que essa encíclica não fosse levada a sério o suficiente para adicioná-la ao corpo da doutrina social da Igreja. Então ele deve ter certeza de que deve escrever. Alguma encíclica na história afirmou isso? Essa pode ser a primeira encíclica neuroticamente insegura da Igreja. Para nossa sorte, algo não se torna ensino da Igreja porque o Papa diz: acrescente minhas reflexões particulares sobre o aquecimento global não provado pelo homem, que chamei de encíclica, ao ensino da Igreja. O ensino da Igreja foi estabelecido no depósito da fé.
tradição não é um ensinamento da Igreja, especialmente quando o próprio Papa expressa que a encíclica, como uma reflexão seguida de propostas, seguidas de diretrizes. Em outras palavras, isso nada mais é do que a opinião privada de um Papa na forma de uma carta. Não me importo se é rotulado como encíclica, motu próprio, exortação apostólica ou decreto. A forma é irrelevante nesse caso, assim como forma e formalidade são irrelevantes para Francisco na maioria dos casos. O assunto e a intenção da encíclica é o que está controlando. Outra pergunta para nos guiar é a quem o Papa está abordando na sua encíclica. Somente os membros da Igreja, para dar a sua infalível decisão autoritária sobre a questão de fé? Não, em vez disso o Papa diz: gostaria de me dirigir a todas as pessoas que vivem nesse planeta. Item 3. Assim, parece que esta encíclica tem tanta força doutrinária vinculativa para os católicos quanto para os ateus que vivem em Timbuktu. Mas eu discordo. Item 16. Como exemplo, apontarei para a íntima relação entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo no mundo está conectado. O planeta é frágil? O planeta foi criado pelo onisciente Deus Todo-Poderoso e, de acordo com os cientistas modernos, existe há 4,5 bilhões de anos. Devemos acreditar que Deus criou um planeta que iria sobreviver e nos sustentar até por volta de 1970 d.C., quando subitamente se tornaria frágil e precisaria que toda a humanidade passasse por uma mudança radical para salvá-lo? Deus, criador de toda a matéria, não previu uma revolução industrial e o moderno motor de combustão? Que pura arrogância e condescendência da nossa parte em pensar que Deus nos entregou um planeta frágil, que pode ser dizimado pelo uso de spray de cabelo e automóveis. Item 19. Nosso objetivo não é reunir informações ou satisfazer a curiosidade, mas tornar-se dolorosamente consciente, ousar transformar o que está acontecendo com o mundo em nosso próprio sofrimento pessoal e, assim, descobrir o que cada um de nós pode fazer a respeito. Se o objetivo do Papa era tornar-me dolorosamente ciente de algo, a missão foi cumprida. Não sinto tanta dor ao ler um texto há algum tempo. No entanto, tudo o que me tornei dolorosamente consciente é que nosso Papa engoliu a mesma velha e cansada propaganda dos extremistas ambientalistas que eu ouço há décadas. Além disso, o Papa disse apenas que eu deveria transformar o que está acontecendo com o mundo, ou seja, sujeira, água, insetos, animais, em meu próprio sofrimento pessoal? Entenda que não estamos falando de transformar o número infinito de ofensas contra Cristo nosso Senhor, sendo perpetrado diariamente pelo homem moderno, em nosso próprio sofrimento pessoal, e oferecendo reparação e penitência por isso. Isso é realmente o que deveríamos estar fazendo. Não, em vez disso, precisamos unir nossos sofrimentos ao inseto de junho, ao vagalume e às partículas de poeira, onde o homem encontra o divino, para nos inspirar a algum tipo de ação para salvá-los. Em breve continuaremos esse vídeo, que, para não ficar muito longo e cansativo, optamos por encerrar por aqui. Nós pedimos a sua colaboração. Por favor, deixe nos comentários a sua opinião em relação à Igreja, a posição do Papa Francisco. Você acredita que ele é um estrategista? Ele está agindo de forma consciente para unir, para ampliar
para agradar aos cristãos e protegê-los de um perigo maior do globalismo que está por vir? Ou você acha, assim como o autor desse texto, que o Papa Francisco está colaborando para os interesses da Organização das Nações Unidas e está se omitindo as coisas que transcendem e deliberadamente apoiando as causas sociais em detrimento das causas espirituais? Enfim, o vídeo vai continuar. Pedimos que você se inscreva no canal. Por favor, deixe o gostei, porque isso é muito importante para nós. E reze pela Igreja. Reze muito pela Igreja, pois estamos vivendo tempos muito difíceis e tempos de muita confusão.